Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. Aumentar a participação popular na elaboração de leis. Esse é o objetivo de uma PEC aprovada no Senado. A matéria reduz o número de assinaturas para apresentação de projetos e permite até o envio de propostas de emenda à Constituição. Um marco no combate à corrupção. A proposta da ficha limpa chegou ao Congresso com mais de 1.600.000 assinaturas de todo o país. Mas só começou a tramitar depois que um deputado transformou o pedido das ruas em projeto de lei. A Constituição prevê que a população envie projetos ao Congresso, mas quase nunca eles saem do papel, porque o número mínimo de assinaturas é alto, 1% do eleitorado, e o processo de conferência é complicado. Até o presente momento é difícil na apresentação de um projeto desse, mesmo porque precisa ser recolhido em 5 estados, com um determinado número de eleitores em cada um. A maior dificuldade mesmo é que se alcance o número de 900.000 pessoas e que essas pessoas tenham a sua autenticidade da sua assinatura comprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado reduz pela metade o número de assinaturas para a apresentação de projetos de iniciativa popular. O texto prevê que 0,5% do eleitorado, ou seja, pouco mais de 670.000 pessoas, apoiem o projeto. As assinaturas devem ser de pelo menos 5 estados e em cada um deles, 0,1% do eleitorado local tem que estar representado. É um grande avanço, amplia os instrumentos de participação popular e aproxima a população da formulação do processo legislativo. A coordenadora do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é contra a redução. O projeto de iniciativa popular, ele tem que ser debatido, ele tem que ser discutido, as pessoas têm que estar convencidas de que é necessário aquele projeto de lei. E eu acho que diminuir esse número, a gente pode um pouco banalizar. A PEC prevê outra mudança importante, proposta de iniciativa popular para alterar também a Constituição. Mas, nesse caso, o número mínimo de assinaturas volta a ser de 1% do eleitorado. Como a Constituição brasileira é uma Constituição abrangente, ampla, programática, então ela contempla muitos assuntos que são assim os assuntos mais importantes e candentes. E hoje a Constituição não pode ser emendada por iniciativa popular. E mais, as assinaturas poderão ser colhidas pela internet. Essa é a grande revolução. Existem critérios de segurança. Essa juventude que foi para as ruas quer participação popular. Isso não é atacar a democracia representativa. Eu acho que isso fortalece o Congresso. A proposta ainda precisa ser votada em 2 turnos na Câmara. Ela faz parte da chamada agenda positiva que o Congresso estabeleceu após as manifestações ocorridas em todo o país. Deve ser votado no início de agosto na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto do senador Cristóvão Buarque estabelecendo que as declarações de renda de todos os políticos sejam analisadas com mais atenção pela Receita Federal. A malha fina é a checagem detalhada que a Receita Federal faz de algumas declarações do imposto de renda. Isso acontece quando as informações prestadas pelo contribuinte não coincidem com os dados que o fisco recebe de outras fontes, como empresas, imobiliárias, clínicas médicas e hospitais. Se a declaração não for retificada, a Receita investiga possíveis fraudes. Em 2013, 1.320.000 declarações caíram na malha fina. Um projeto que está sendo discutido no Senado propõe que as declarações do imposto de renda de todos os contribuintes que têm mandato eletivo entrem automaticamente na malha fina. Mesmo que os sistemas eletrônicos da Receita não encontrem divergências, as declarações passariam por uma análise mais rígida. Os políticos seriam fiscalizados todos os anos. O projeto do senador Cristóvão Buarque vai ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos e tem parecer favorável do relator. Mas a matéria já tinha sido derrubada pela Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário do senador Francisco Dornelles. A Constituição é muito clara, diz que a União, Estados e Municípios não pode fazer a diferença entre contribuintes em decorrência da profissão que eles exercem.
todos são iguais perante a lei. Eu sou contra qualquer favor, qualquer favorecimento a pessoas que ocupam mandato eletivo. Agora, você não pode criar para eles uma obrigação fiscal que não existe para outros contribuintes. Eu creio que a opinião pública gostaria que fizéssemos isso, e eu pessoalmente gostaria, porque isso evitaria que eu descobrisse anos depois que cometi um erro. É bom para o parlamentar, é bom para o público saber das coisas, é bom para a Receita e é bom para as instituições democráticas. O secretário-geral da ONG Contas Abertas entende que a proposta favorece tanto a sociedade quanto os políticos. Quando nós vemos, às vésperas das eleições, denúncias que surgem sobre irregularidades nos patrimônios dos políticos, isso seria uma forma de se evitar, porque essas declarações já teriam sido antecipadamente, passadas ou fiscalizadas, passadas no crivo, da própria Receita Federal. No primeiro semestre, a CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia, aprovou um projeto que já virou lei: o uso do GPS do celular para localizar pessoas desaparecidas. 7 propostas passaram pela comissão e continuam em análise no Senado. A CCT também votou centenas de licenças de rádio e TV e debateu temas importantes para o desenvolvimento do país. A espionagem dos Estados Unidos às redes de telecomunicações brasileiras dominou os debates da Comissão de Ciência e Tecnologia em julho. A CCT discutiu o tema nas reuniões em conjunto com a Comissão de Relações Exteriores e com a Câmara. Fundamental nisso é investir em tecnologia nacional, software brasileiro, de preferência software livre, que não nos crie outros problemas. Agora, reconheço, isso não se faz do dia para a noite, mas tem que ter a determinação de fazer. No primeiro semestre do ano, a CCT se reuniu 24 vezes. 7 foram audiências públicas, discussões sobre a pesquisa com células-tronco. Nos Estados Unidos você vê muito o pessoal dizer, olha, eu vou dar 1 milhão, 2 milhões de dólares para você pesquisar Alzheimer. E tem incentivos fiscais no imposto de renda para ele fazer isso. Isso aqui não existe. Então, acho que a gente precisaria fazer um tipo de uma lei Rouanet para a pesquisa, que a pessoa física pudesse aplicar em pesquisa e ter um incentivo e ter isso facilitado. Os 15 anos da Lei Geral de Telecomunicações e o destino da faixa de 700 MHz do espectro eletromagnético. Ela será liberada com o desligamento da TV analógica e vai dar espaço à tecnologia 4G. Estamos trabalhando com os outros órgãos no sentido de dar garantia para que, de fato, as redes funcionem a contento e que nós tenhamos que os grandes eventos do Brasil seja, na verdade, um momento importante do Brasil mostrar a sua capacidade de atuação em relação à infraestrutura de telecom. Entre as votações, foram 105 licenças de rádio e TV, 26 requerimentos e 8 projetos. Já virou lei a proposta que autoriza o uso das redes de telefones celulares para localizar pessoas desaparecidas. Essa é uma decisão que cada cidadão vai tomar, se você quer se permitir ser localizado. Isso casa com outro debate que nós abrimos no Brasil aqui desde 2006, que é a constituição de centros de emergência no Brasil com número único, permitindo inclusive que esses celulares possam receber informações do centro de emergência e que a gente possa utilizar os centros de emergências para orientação e principalmente para a gente ajudar as pessoas localizando ou até fazendo orientações de outra natureza. Também passou pela CCT a dedução no imposto de renda de doações a pesquisas científicas. A proposta que obriga as universidades públicas a criar uma biblioteca online para divulgar os trabalhos produzidos com recursos públicos. E a criação de um sistema que isenta de impostos por até 4 anos as chamadas startups, novas empresas de tecnologia. Os senadores aprovaram ainda a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural, para financiar pesquisas e oferecer incentivos aos agricultores que produzem com baixo risco à saúde humana. Se você tem um incentivo, um estímulo a todo agrotóxico natural, automaticamente você tem uma produção de qualidade.
E com isso nós vamos evitar de pessoas ficar consumindo agrotóxico e depois automaticamente estar utilizando os hospitais públicos ou privados, tendo um custo para se tratar. Nesse semestre, a CCT instalou a Subcomissão de Terras Raras, criada para elaborar um marco legal para o setor. Terras raras são 17 tipos de minerais usados na fabricação de equipamentos tecnológicos, como tablets e celulares. Nós não temos legislação a respeito, nós não temos uma política que abranja todos os aspectos, desde a mineração, a concentração, a seleção, até a produção industrial, para que no Brasil o setor empresarial, o setor privado, possa atuar na prospecção desses elementos raros e o Brasil possa ter produção e possa ter uma presença no mercado internacional. O Brasil já liderou o processamento de terras raras, mas caiu para a 6ª posição a partir dos anos 90. Hoje, a China concentra quase 90% da produção mundial. A subcomissão já fez 5 audiências públicas e deve concluir os trabalhos até 30 de agosto. A partir da possibilidade de um estudo profundo e da valorização desse tema pelo governo brasileiro, quem sabe não tenhamos a possibilidade de assumir o protagonismo também nessa área. Nós que somos um país mega diverso do ponto de vista da biodiversidade, quem sabe também possamos nos constituir enquanto país mega diverso na área de mineração. As principais discussões sociais e ambientais ocorridas no Congresso no primeiro semestre deste ano. O desempenho da indústria brasileira e a música de uma tradicional orquestra europeia. Veja os destaques da programação da TV Senado neste fim de semana. O programa Inclusão faz um balanço das atividades do Senado no primeiro semestre deste ano, marcado pela votação de propostas de alcance social. A apresentadora Solange Calmon discute com senadores e convidados projetos como o Estatuto da Juventude e a lei que obriga os hospitais do SUS a realizarem a cirurgia de reconstrução da mama logo após a mastectomia. Retrospectiva também no Ecosenado, com os principais temas ligados ao meio ambiente, discutidos no primeiro semestre. Os resultados da Rio+20, um ano depois da conferência, o impacto social e ambiental das obras da usina de Belo Monte e a inédita invasão do plenário da Câmara dos Deputados por lideranças indígenas ocorrida em abril. O programa Parlamento Brasil vai mostrar as diligências da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para investigar os crimes contra a mulher no estado. As mulheres do Ceará se destacam entre as mais empreendedoras do Brasil. E o Senado aprova a lei que permite usar a telefonia celular para localizar pessoas desaparecidas. No Agenda Econômica, Renato da Fonseca, gerente de pesquisa e competitividade da Confederação Nacional da Indústria, traça um perfil da indústria brasileira. Ele aponta as dificuldades do setor e apresenta alternativas políticas para a superação do baixo desempenho da produção industrial. No Conversa de Músico, vamos conhecer a Orquestra Sinfônica da Rádio Eslováquia. Com sede em Bratislava, é a orquestra profissional mais antiga em atividade naquele país. Neste programa, os músicos interpretam os 2 primeiros movimentos da Sinfonia número 7, em Mi maior, de Anton Bruckner. A partir das 0 hora deste sábado até às 10 da manhã de domingo, o portal do Senado e as páginas da rádio e da TV Senado na internet ficarão indisponíveis. A suspensão do serviço é necessária para a manutenção preventiva do sistema de fornecimento de energia para os computadores do Prodazem. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana.